Olá, bem-vindo ao nosso Hope toda segunda-feira, meio-dia. Que bom ter você com a gente aqui mais um dia, que bom ter você com a gente mais uma semana. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te conduzir nessa semana que se inicia. Segunda-feira, que para muitos é um dia de ansiedade, para muitos é um dia de tristeza, mas não para nós, filhos de Deus, que cremos que Deus tem o melhor para nós. Cremos que um novo dia, uma nova semana, uma nova possibilidade para vivermos milagres, uma nova possibilidade para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. E antes de começarmos, já vamos ler aqui uma passagem no livro de Mateus. Vamos falar hoje sobre milagres, sobre tocar Jesus, sobre sermos percebidos por Jesus. Mas antes disso, quero te encorajar a convidar alguém, a enviar esse link para alguém, enviar no grupo do seu trabalho, no grupo da sua família, dos seus amigos, que eu tenho certeza que essa palavra pode transformar a vida de alguém hoje. Amém? Se você quiser e puder abrir comigo no livro de Marcos, falei Mateus, mas é Marcos. Marcos, capítulo 5, versículo 24. Uma grande multidão, versículo 24, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. Pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram, vês que a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava ao seu redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa é uma história extraordinária de uma mulher que por 12 anos sofria de um mal. Por 12 anos estava doente, por 12 anos sendo considerada impura, por 12 anos tendo às vezes dificuldade de sair de casa, tendo dificuldade de se relacionar, tendo dificuldade de fazer coisas do dia a dia. Por 12 anos buscando soluções em médicos, em diferentes médicos, diferentes opiniões, em diferentes remédios, tratamentos. Mas a Bíblia nos diz, tudo em vão. 12 anos. Você consegue imaginar o que você estava fazendo 12 anos atrás? 12 anos atrás é o mesmo... eu devia ter 20 anos. 12 anos atrás eu era solteiro. 12 anos atrás eu não tinha nem filhos. 12 anos atrás o mundo era outro. 12 anos, muita coisa muda. Na vida de muitas pessoas, muita coisa muda. Filhos nascem, casamentos acontecem, pessoas mudam de cidades, mudam de empregos, começam novos negócios. 12 anos, muita coisa acontece. Mas não para aquela mulher, por 12 anos a vida dela era a mesma. Absolutamente nada mudou. A sua doença era a mesma. A única coisa que mudou é que seus bens haviam sido esvaziados, porque tudo que ela tinha, ela gastou com tratamentos e consultas vãs. Essa passagem nos mostra que há coisas que somente em Deus encontramos a resposta. Existem curas que só podem ser achadas em Deus, curas físicas, curas emocionais. Existem respostas, existem sonhos, existem ministérios que só podem ser encontrados em Deus. Talvez alguns de vocês que me assistem, por anos, alguma situação se arrasta. Por anos, você busca alguma resposta. Por anos, você busca alguma solução para alguma área da sua vida. E essa passagem nos mostra que existem situações que só podem ser resolvidas em Cristo. Respostas que só podem ser achadas em Cristo. Por melhores que fossem esses médicos, nós não estamos dizendo que esses médicos eram ruins, possivelmente eles eram bons médicos, possivelmente os melhores médicos da região.
possivelmente com currículo de quem já havia curado situações parecidas, possivelmente com currículo de quem já havia, de médicos que já haviam ajudado outras mulheres em situações parecidas. Porque alguém às vezes havia dito a ela, olha, eu conheço um médico que curou minha prima, que tinha uma situação parecida, que curou minha vizinha com uma situação parecida. Mas no caso dela, só Jesus podia trazer a cura que ela tanto precisava. E há situações na sua vida e na minha vida que só Jesus pode oferecer a cura que tanto precisamos. Mas perceba que aquela mulher, ela não estava naquele lugar por acaso. Ela não apareceu por acaso. Ela não abriu a porta da sua casa e a multidão passava com Jesus e ela simplesmente tropeçou e tocou Jesus ao acaso. Não é o acaso, meu irmão. Foi tudo intencional. Versículo 27. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão e tocou-lhe o manto. Tendo ouvido a respeito de Jesus. Por que temos que ser tão seletivos quanto àquilo que ouvimos? Por que precisamos dar tanta atenção às coisas que ouvimos? Porque aquilo que ouvimos influencia naquilo que fazemos. As coisas que ouvimos ditam as nossas ações. Aquilo que ouvimos molda os nossos pensamentos, que vai gerar as nossas ações posteriores. Aquela mulher, tendo ouvido a respeito de Jesus, por uma vez, duas vezes, três vezes, ela ouviu dizer que havia um mestre em Israel, ela ouviu dizer que havia um profeta em Israel que curava, que liberava cura, declarava palavras de vida. Ela ouviu dizer e aquilo encheu o coração dela de esperança, que levou ela a tomar ação. Ao saber que Jesus passaria pelas proximidades dela, ela não pensou duas vezes, ela não esperou uma segunda chance, ela não esperou um outro dia, ela havia ouvido que em Jesus havia cura, havia esperança, havia vida, então ela tomou ação quanto àquilo, porque ela ouviu. O que você tem ouvido importa. As músicas que você ouve importa, as palavras que você ouve importa, as coisas que você tem ouvido importa, porque isso vai dizer sobre o seu futuro. E ela tinha ouvido a respeito de Jesus. Ouvido a respeito de Jesus. E por isso ela se colocou naquele lugar, naquele dia, em meio àquela multidão, com o coração cheio de fé, cheio de expectativa de que ela poderia ser curada. O que ouvimos tem o poder de influenciar o que nós vamos fazer. Mas há algo nessa passagem que me atemoriza, e muito. Há algo nessa passagem que me deixa atemorizado, que enche meu coração de temor. Sabe o que é? É que a Bíblia diz, no primeiro versículo que nós lemos, que uma multidão seguia Jesus. Havia uma multidão seguindo Jesus por um tempo, a certa distância já, pessoas seguindo, pessoas ouvindo, pessoas perguntando, pessoas tocando, mas entre toda aquela multidão, naquela tarde, somente uma mulher tocou Jesus de modo que o fez parar. Haviam pessoas seguindo Jesus, às vezes por minutos ou por horas, às vezes desde o amanhecer. Mas de tantas pessoas, somente uma mulher teve um coração, teve a fé para tocar Jesus de modo com que ele percebesse. Eu dificilmente creio, acho que seja difícil que dentre toda a multidão somente uma mulher estava doente. Eu acho que havia muitos doentes ali. Acho difícil que dentre toda a multidão havia apenas uma pessoa precisando de uma resposta dos céus. Eu acho que haviam mais pessoas precisando de uma palavra de Deus naquela tarde, naquele dia. Mas dentre tantas pessoas, somente uma mulher foi capaz de tocar Jesus de um modo especial. E isso enche meu coração de temor, porque me diz que nós podemos estar seguindo Jesus sem tocá-lo.
Isso enche meu coração de temor, porque isso me diz que nós podemos estar seguindo Jesus sem tocá-lo. Nós podemos estar seguindo Jesus sem chamar a atenção dele, sem a fé, sem coração, sem quebrantamento, sem temor. Muitas pessoas seguem Jesus pelo hype, muitas pessoas seguem Jesus pela curiosidade, muitas pessoas vêm à igreja para ver se algo pode acontecer, muitas pessoas seguiam a Jesus para ver se um milagre podia acontecer, mas naquele dia, entre a multidão, entre inúmeras pessoas, somente uma mulher teve um coração quebrantado o suficiente para tocar Jesus com fé. Uma multidão pode seguir Jesus. E isso enche meu coração de temor, porque podemos ter igrejas lotadas de pessoas, ao mesmo tempo que o céu está vazio de clamor. Uma multidão seguindo Jesus, mas com o coração distante dele, com a mente distante dele, com o coração distante dele, com as expectativas desalinhadas com as expectativas dos céus. Isso enche meu coração de temor, porque faz eu perguntar a mim mesmo, se eu não tenho seguido a Jesus, não tenho tocado a Ele. Se eu não tenho seguido a Ele a certa distância, se eu não tenho seguido a Ele apenas para ver o que Ele pode fazer na vida dos outros, se eu não tenho seguido a Ele apenas pelo hype, apenas pela curiosidade, apenas por estar junto no movimento, por fazer parte de algo. Mas a Bíblia nos diz que existe uma diferença entre seguir Jesus e tocar a Jesus. Naquele dia, aquela mulher tocou Jesus porque ela tinha um coração quebrantado, porque ela tinha nele uma expectativa, porque ela disse ao sair de casa, se eu apenas tocá-lo, serei curada. Se eu apenas tocar a orla das suas vestes, serei curada. Significando que, se eu tocar aquilo que toca Jesus, as suas vestes, eu serei curada. Que isso possa trazer uma reflexão na sua vida. Se nós fazemos parte de uma multidão que segue, que celebra, que faz parte de um movimento, ou se nós temos um coração quebrantado. Se ao abrirmos a Bíblia, se ao recebermos uma palavra como essa, se ao irmos às nossas igrejas ao domingo, ou ao culto que você vai com o coração quebrantado, com seus olhos fechados, mãos levantadas, pronto para receber mais de Deus, pronto para receber um toque de Deus, pronto para receber um toque do Espírito? Ou você vai apenas seguindo de forma religiosa, seguindo o fluxo, seguindo ali a rotina? Meu irmão, que essa pergunta possa te encher de temor. É possível seguir a Cristo sem tocá-lo. E eu não quero que seja eu seguindo Ele, seguindo a Jesus sem tocá-lo. Eu não quero fazer parte dessa multidão. Antes eu quero que Ele perceba em mim um coração quebrantado. Antes eu quero que Ele perceba em mim um coração sedento. Antes eu quero que Ele perceba em mim uma alma sedenta por mais de Deus. Sedenta por cura, sedenta por milagre, sedenta por resposta, sedenta por direção, sedenta por redenção. Não quero apenas segui-lo com meus olhos, mas quero segui-lo com meu coração. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar essa semana, que você possa ver milagres essa semana, que você possa tocar o coração do Pai essa semana. Que você, ao acabar de assistir esse vídeo, você possa tirar 5 minutos para fazer uma oração sincera, dizendo: Deus, que eu possa tocar o seu coração, Deus, quebranta o meu coração, Deus, me dê uma mente como a sua, Deus, que eu possa estar alinhado com os céus. Que você possa fazer uma oração que vai tocar os céus nessa manhã, nessa tarde, nesse dia. Em nome de Jesus. Tem uma semana extraordinária, tem uma semana de milagres, e creia que dá a cura em Deus. Em Jesus a cura, em Jesus a resposta, em Jesus a redenção. Tem uma semana extraordinária e nos vemos no próximo Hope.